É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. 9h01 agora no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao Relógio Rádio e TV. Nós estamos ao vivo em todos os meios de comunicação, no rádio, na TV, na internet. E eu tenho o prazer de dar o bom dia para o meu parceiro de todas as manhãs, de todas as semanas, Breno César. Muito bom dia, Breno. Tabata, muito bom dia. Chegamos cedinho, já preparando sempre aquela pauta com carinho para você que está em casa, para interagir com a gente, já contar, por exemplo, como foi seu fim de semana. Você folgou, você trabalhou? Conta pra gente, vamos interagir, que esse espaço ele foi feito pra você, de qualquer lugar do Brasil e mundo, também interagir com a gente. Boa segunda-feira, bom dia, Tabata! Uma boa segunda-feira para todos nós, uma ótima semana para todo mundo. E é claro que na presença, de vocês no Relógio Rádio e TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h da manhã, a nossa semana fica muito melhor. Então vamos juntos, mais uma semaninha e agora a primeira semana de agosto. Tá voando, né? Gente, um ano que tivemos já a Copa do Mundo, ano de decisão eleitoral também, isso não é o assunto de hoje, obviamente, mas é só para dizer que tudo isso contribui para que, pelo menos essa sensação de que realmente está passando rápido. Está passando rápido, são muitas novidades, muita coisa, e o Relógio Rádio e TV também, cada dia com um assunto interessante, um assunto relevante para o nosso dia a dia. E olha, você que só nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo, você não percebeu, você não está vendo, claro, que o Breno e eu estamos de verde hoje. Deixa eu arrumar minha golinha aqui. Mas pronto. A gente combinou, nós estamos combinando sem combinar. E legal, deu um sobretom, não deu lá? Eu tô de um verde, cheguei, Um verde marca-texto. Mais abacate. O Breno com um verde mais sutil. É chique esse tom de verde. E ele falou que é uma camisa que a esposa deu Foi um ontem, presente. Ela falou, eu compro, você não usa. Eu falei, isso chega a ser até uma blasfêmia, falei pra ela. Ela pronto. Falou, então usa. Eu falei, claro que eu vou usar. Segunda-feira, estreando um verde bonito e combinando com o nosso assunto de hoje. Por quê? O Relógio Rádio e TV hoje vai ficar mais verde hoje. Você já reparou como um ambiente ele fica mais agradável quando tem uma plantinha? Você já percebeu? Você tem planta em casa, Breno? Tenho. Sabe o que eu tenho em casa? Posso falar? Fala. Eu tenho uma planta chamada Croton. Que eu estou pesquisando bastante sobre ela, até para poder lidar com ela no dia a dia, na questão de durabilidade. Tem a roseira, que é clássica, tem os mini cactos. E claro, o que não pode faltar são as suculentas também, né, Tabata? Também. Amo. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Como que ter plantas no ambiente contribui para o nosso bem-estar. Tem gente que diz que mexer com plantas acalma, desestressa, parece que sente ali uma paz, porque realmente é gostoso. E a gente vai entender como mexer com plantas, cultivar plantas, traz inúmeros benefícios para nossa saúde mental, para nossa saúde física também, porque não é impressão não, viu? Vários estudos comprovam tudo isso que a gente está dizendo, que as plantas ajudam a criar um ambiente mais acolhedor,
revigorvedor, estimulam sensação de bem-estar e podem até reduzir sintomas, por exemplo, de ansiedade. Então vamos falar tudo isso agora, como as plantas ajudam no nosso dia a dia, deixam a nossa casa, o nosso ambiente mais bonito. Mas antes, vamos chamar o nosso WhatsApp, Breno? Porque Vamos a gente convidar. quer ver as plantas do nosso público. E estrategicamente também, né? Quem observa agora aí essa visão atrás da Tabata, percebe que o nosso estúdio panorâmico é privilegiado, essa visão, né? Nós estamos aqui no coração de São Paulo, juntinho à Praça da República. E, gente, olha a visão que você tem atrás, né? O arvoredo, a praça. Olha aí, ó. O pessoal dando uma ideia para você que acompanha agora também pela TV. Aliás, né, Tabata, fica a dica. Você que vai anotando já o nosso WhatsApp, que é o 11 3226 1111. Pode também nos assistir aí pela Hit TV, pode acompanhar também pelo nosso canal oficial no YouTube, né, Tabata? Com certeza. Para ver as imagens. Veja as imagens, Hit TV oficial, nosso canal no YouTube da nossa emissora, e tem também um relógio Rádio TV para você acompanhar. Você pode ver ao vivo, mas também pode conferir o programa na íntegra. Logo depois, quando a gente termina, a nossa produção posta o programa para você acompanhar tudinho, como foi, ver as imagens, ver como o Breno e eu estamos hoje combinando de verde com o nosso assunto de hoje, combinando com a Praça da República atrás de mim. Então, tudo ornando, né? Tudo combinando, deixando o nosso dia mais verde, mais bonito. Agora, eu falei do WhatsApp, o Breno chamou o número, mas eu já quero trazer aquele desafio. Manda a sua foto pra gente no nosso WhatsApp. Eu quero ver a sua planta. Qual que é o seu xodó? Manda o seu cantinho verde, a sua hortinha. Você tem um jardim em casa? É um privilegiado? Tem um jardim em casa? Você conversa com as plantas? Tem essa também, né, Tabata? Tem essa. Minha mãe falava, sabia? De conversar com plantas, que elas ficam mais bonitas. Você costuma Eu nunca tentei conversar. Eu nunca fiquei à vontade, tão íntimo pra conversar. Mas eu já vi, minha mãe, por exemplo, ela fica conversando. Eu acho, sei lá, acredito que traga essa sensação de bem-estar. Eu acho que sim. A gente no começo pode parecer meio maluquinho, né? Tô conversando, parece que eu não tô conversando com ninguém, né? Parece que eu tô dando um de doido. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Essa conversa, esse diálogo remete também ao carinho que a pessoa tem, o cuidado que tem. O resultado a gente vê nas folhas, no brilho, na vitalidade das plantas. Com certeza. Então, dá resultado, tá valendo. Tá resultado, a gente sabe. Bom, gente, olha só. Falando dos benefícios, vocês sabiam que o contato dos idosos com plantas traz muitas vantagens para a saúde física e mental. Agora falando dos idosos, né? Além disso, pesquisadores norte-americanos revelaram que essa prática traz mais alegria e energia para a vida. Vamos conferir na reportagem. Agora. Mexer com a terra, plantar, regar e acompanhar o crescimento de uma planta, sejam hortaliças, ervas medicinais ou espécies ornamentais, acaba se tornando uma terapia, principalmente para o idoso. E dentre tantos benefícios propagados, especialistas destacam a melhora na saúde mental. Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Texas, nos Estados Unidos, comprova que os idosos que incluem cuidados com as plantas em suas rotinas têm uma maior satisfação de vida, mais alegria, energia e saúde em geral. As pessoas da terceira idade que cuidam de plantas têm grandes vantagens, destacando o estímulo motor e a melhora da saúde mental, com a redução do estresse e a significativa melhora do humor. Esta prática promove o envelhecimento ativo e saudável. A atividade ajuda a exercitar os músculos e a manter o equilíbrio do corpo. Também controla o estresse, reduzindo a ansiedade e traz a sensação de paz e alegria, além de estimular o raciocínio ao cuidar do ciclo de vida das espécies. O Instituto de Arte e Cidadania do Ceará reconhece esses benefícios e o promove com idosos cadastrados no projeto Hortas Sociais do Plantio. A atividade reúne os beneficiados nas estufas para experimentarem a plantação de mudas de pimenta de cheiro, pimentão verde e outras hortaliças. Na colheita, eles também podem levar para casa o que produziram. As hortas sociais ainda proporcionam um contato social e um outro tipo de cultivo, o da amizade. Com isso, a atividade fica até mais prazerosa, além de desenvolver a autonomia, a coordenação motora, o funcionamento cognitivo e a concentração e a memória.
Vamos falar sobre esse assunto, então, agora no nosso quadro Nossa Mente. Roda a vinheta. Nossa Mente. Bom, para a gente entender como as plantinhas ajudam no nosso bem-estar, nós recebemos hoje no nosso estúdio a Monique Bassim, terapeuta ocupacional. Monique, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Monique. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Vamos falar então como um espaço mais verde ajuda a reduzir sintomas de ansiedade, podem ajudar em tratamento de depressão também. Agora, para começar, Monique, por que o ser humano ele sente a necessidade, é quase instintiva, né, de estar sempre rodeado de verde? A gente tem essa coisa, né, de ter um ambiente mais acolhedor mesmo com as plantas. Olha, se a gente for parar para pensar no desenvolvimento do ser humano, né, e no desenvolvimento de décadas, o ser humano ele sempre foi acostumado a ficar em ambientes verdes, né? Então isso já está na nossa genética mesmo, né, na nossa estrutura. Então, a gente procura isso, a gente procura pelo verde, por isso que nos traz tanto bem-estar. Não é só uma questão de gostar individual, é uma questão biológica. Olha que legal. Agora tem também muitos estudos que falam de benefícios até para as crianças. Né? Estar em contato com a terra, estar em contato com grama. Sabe que quando meu filhinho era menor... E eu gosto muito de ler sobre benefícios da natureza, menos tela, enfim, porque eu lido com uma criança, né, no meu dia a dia, e eu lia muito sobre deixar a criança com o pé no chão na grama. Mais contato, né? Contato mesmo, físico até, de mexer ali com a terra. Porque a gente tem um autocuidado, né? Às vezes um tanto excessivo, né? É normal, é natural. E eu acho que a gente acabou ficando um pouco mais assim, né? Fechado, menos natureza, mas traz inúmeros benefícios desde os pequenos, né? Sim, a criança ela é sensório-motora, né? Até os 2, 3 anos de idade. Então, ela precisa desse contato. Então, ela precisa de texturas diferentes, né? Ela precisa andar descalça na grama, na terra, ter contato com a água, contato com o mar, exatamente por esses benefícios. Então, tem o benefício de equilíbrio, de sistema vestibular, de maturação de sistema tátil, maturação neurológica mesmo, sabe? E o que vai dar condições até mesmo para o nosso emocional dali um tempo. Porque a partir do momento, porque a nossa pirâmide, a nossa base, ela é sensorial. Se eu tenho a minha base, ela não foi bem estabelecida, o que acontece? Lá na frente, o meu cognitivo, ele já vai crescendo prejudicado também. Olha. Então, a memória, ela fica deficitária. Os casos de déficit de atenção, por exemplo, também, se a gente for parar para comparar, quando as crianças elas tinham mais vivência e agora você vê uma crescente muito grande. Casos de transtorno do processamento sensorial, porque as crianças elas não têm mais esse tipo de vivência com a natureza, com o verde. Antigamente, eu já passei da casinha dos 30, né? Então, eram casas, né? Eu fui criada em casa. Sim. Hoje em dia, as crianças, a maior parte são criadas em apartamento. É verdade. Aí, no apartamento, no condomínio, tem o quê? Tem o play. Mas no play em si, tem o escorregador, tem o balanço, mas não tem o verde. Né? É diferente. Pode até ter, mas não pode, né? Encostar. A criança não pode explorar, né? Aquele ambiente por se tratar do espaço do condomínio. É quase só um adereço, né? No condomínio. Só para deixar bonito mesmo. É mais a estética. Diferente de uma praça que a criança pode subir na árvore, pode brincar na terra, pegar ali as folhas, enfim. Sim, e assim, eu vejo uma diferença muito grande, né, das crianças. Eu já rodei um pouco o Brasil, né, assim. Das crianças de alguns estados e de crianças de grandes capitais, que elas ficam
isoladas desse contato, né? Então, dependendo da região para onde você vai, onde as crianças elas têm mais liberdade para brincar, para criar... Você nota essa diferença? Eu noto essa diferença. Eu noto a diferença no nível de estresse da criança. São crianças mais calmas, no geral. Ah, interessante. A gente acompanhou agora há pouco uma reportagem, né? Falando dos benefícios para os idosos. Também, de mexer verdade. com plantas, falar com plantas, como o Breno disse. Então, para os idosos também tem outras vantagens. Sim, e quando nós falamos de idosos, os idosos, eles se sentem... Eles dão a sensação de utilidade, né? Porque, assim, quando você para conversar com um idoso, o que eles mais falam é que eles não se sentem mais úteis, entende? Quando ia estar em algum processo de adoecimento, ou o que leva ao processo de adoecimento, né? Então, às vezes a pessoa se aposenta ou fica em casa e aí, né? E os filhos saem de casa, têm suas vidas e fica mais difícil ali mesmo, né? E o pior, hein, Monique? Às vezes, estando em casa, mas envolvido nas suas ocupações, o idoso fica sentado numa cadeira de balanço, olhando pro teto, sem ocupação, motivação. É, exatamente. E eles gostam muito, e isso faz muito bem para a saúde mental, porque dá essa sensação de utilidade. Então, tem que cuidar, tem que ter responsabilidade. As pessoas, elas olham e falam assim, nossa, que planta bonita, olha que jardim bonito, né? Então, isso também mexe com a autoestima. Então, toda a questão cognitiva, a parte motora, porque eu tenho que agachar, eu tenho que manusear o regador, a tesoura. Então, tudo isso ajuda. E a gente costumava mesmo ver nas casas das nossas avós, dos avós, aquele jardim, aquele espaço lindo, né? Cheio de vaso, cheio das plantinhas. Cita uma planta assim que marcou pra você, Tabata. Violeta. Violeta? Minha avó amava violeta. Ela tinha muitos vasinhos, assim, uma fileira de vasinhos de violeta, aquelas roxinhas, que eram as preferidas dela. Tem roxinha, tem rosada, se não me engano tem branca também. Mas ela era a doida, entre aspas, né? A espécie de falar, louca das plantas, era minha avó. Então ela tinha o espaço dela, tinha um jardim na parte de fora, mas dentro de casa uma fileira de violetas. Então é uma espécie de flor, de plantinha que eu olho, remete à minha avó, eu lembro. Então é muito legal quando a gente lembra das casas antigas, como você disse, antigo, né? A gente pode dizer isso. E no seu caso, Monique, alguma aqui em especial? A samambaia. Samambaia também. Samambaia também, é verdade. Sempre no cantinho ali. É, a samambaia. E minha avó tinha vários tipos de samambaias, né? E aí ela colocava algumas no alto, e aí ficava aquelas folhas gigantes, assim. Nossa, é linda, É né? linda, são lindas. Tá na moda agora de novo, né? Voltou. Tá, voltou. Tá bonito. Vamos, Tem WhatsApp? Tem WhatsApp. Vamos conferir. Vamos conferir, então, as mensagens e queremos ver as fotos. Olha, gente. Roseli mandou pra gente a foto do jardim dela. Cláudia Ramires. Bom dia. Uma das tantas plantinhas que gosto, se falo com elas, ela colocou, né, uma pergunta. Todos os dias, a Cláudia de Bauru. Isso faz bem, Cláudia? Ai, que lindo também. Olha o espaço da casa dela. A Cláudia mandou uma foto com as plantas dela. Lindo o espaço, Cláudia. Pode Obrigada, falar a espécie viu? também, né? Que a gente... São. Bom, eu não sou expert no assunto. Aliás, antes da gente continuar o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho nós teremos aqui a participação ao vivo de um professor do cultivo, professor de cultivo. Então, você tem aquela plantinha, você, a Cláudia, a Roseli, é claro, os espaços delas estão lindos, né? Mas se você, assim como elas, tem um espaço verde ali, tem alguma plantinha que você percebeu que ela tá murchando, tá morrendo, você já tentou de tudo, não sabe o que tá acontecendo, manda já prepara o seu celular, se quiser tirar uma foto dela para tirar a sua dúvida daqui a pouquinho, tá bom? Vamos continuar então com o nosso WhatsApp, que eu quero deixar a nossa tela hoje mais bonita. E aí, direto de São Caetano do Sul, a Amélia e Cláudio, né? Vem aqui no perfil. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Olha as minhas plantinhas. Deus abençoe vocês. Sou a Amélia de São Caetano do Sul. Bom dia, Amélia. Bom Cadê? dia, Amélia. Ai, que linda. Olha, tem um pezinho de mamão também ali, ó. Eu queria lembrar o nome dessa espécie. Vou procurar depois saber, porque ela é muito comum. Esse tipo de plantinha, e tinha na casa da minha avó também, Amélia. Lindo vaso, viu? Obrigada pela foto. Quem mais?
Rose de Americana, interior de São Paulo. Bom dia, queridos. Deus abençoe vocês. Minhas plantas eram de minha mãe. Agora cuido delas e converso com elas sim. KKK. Falo, bom dia, meninas. Como vocês estão? Ai, que legal. Ai, que lindas. Gente. Nossa, que lindas. Maravilhoso. Olha o espaço da Rose, gente. Ela aproveitou bem o espaço. E um vaso com várias suculentas, pelo que parece. Que lindas. Maravilhoso o jardim. Amei. Quem mais participa com a gente? Bombando o nosso WhatsApp, a Célida. Célida, bom dia. Bom dia. Esse jardim é especial pra mim. A minha mãe que plantou. Cada plantinha faz muito bem pra mim. Vem papagaio, maritaca, comer frutas. Obrigado, um abraço pra vocês. Também tem isso, né? Olha que maravilhoso. Olha esse espaço da Célida. Ela mandou uma foto do jardim dela. Lindo, 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 lindo. Vocês estão de parabéns, hein? Parabéns. Cada Aplausos. espaço lindo, flores lindas, plantas maravilhosas. Olha, muito bom, muito bom. Quero chegar nessa fase de aprender a ter um espaço assim, todo verde, aprender a cuidar, e é por isso que a gente vai aprender daqui a pouquinho. O que você falou sobre aprendizado, preste muita atenção, esteja com a gente. A Monique, acredito que vai ficar com a gente aqui até o final. Então, gente, a gente vai aprender um bocado. Eu, por exemplo, Tabata, em termos de hortaliças, eu tentei criar uma horta em casa, não deu muito certo. Porque aparece muito, no caso da couve, por exemplo, aparece muito pulgão, aparece algumas lagartas. Mesmo pesquisando, eu não tive paciência para esperar lidar. Então, eu plantava, chegava na sexta-feira, só tava o talo da couve, por exemplo. Comiam tudo. E aí, para aplicar qualquer produto, sem ter o devido conhecimento, até por segurança, preferi não continuar e desativei a hortinha. Mas é uma pena, né? Vamos aprender. E se você também tem uma hortinha em casa, pode mandar pra gente, manda a sua foto, participa com a gente, manda o seu relato. Como que as plantas, qual o papel das plantas no seu dia a dia, na sua casa? Como várias mandaram aqui, né? Várias espectadoras mandaram falando que conversam com as plantas. Isso é muito gostoso. E algo que passou de geração para geração, né? Que era da mãe, que era da avó e continuam cuidando. Muito que bom. Que lindo, que lindo. Eu não quero nem lembrar, mas já lembrei. Que quando eu estava no processo de mudança, eu falei pro meu marido, tinha um vaso quebrado, eu falei, amor, joga fora o vaso. Isso é real, gente. Joga fora esse vaso que quebrou. Ele jogou um vaso que eu tinha, uma jardineira cheia de suculentas que minha mãe tinha me dado. Elas eram mudinhas. Cresceram, ficaram a coisa mais linda. Um monte, deu muitas assim, multiplicaram. E ele jogou meu vaso fora. Ele entendeu que era pra jogar a jardineira fora. E aí, eu procurando, cadê minha jardineira? E aí ele com aquele olho arregalado. Como assim? Você não mandou? Gente do céu, não me conformo até hoje. Fiquei anos cultivando e elas ficaram lindas, lindas, lindas. Acho que foram 6 anos. Olha. Até elas, sabe, assim, ficaram... Eram o meu xodó. E agora eu não tenho mais. Minhas finadas mudinhas. Mas para nós homens é assim, às vezes você precisa desenhar um pouquinho pra gente entender. Hoje é esse dia, Breno. Vamos desenhar como se cultiva plantas. Bom, continuando o nosso bate-papo no quadro Nossa Mente, com a Monique Bassim, terapeuta ocupacional. Monique, quais os principais impactos de estudos que mostram os impactos positivos na hora do estresse? Né? Quando a gente está estressado no dia a dia, ansioso por algum motivo, ainda mais hoje em dia, né? Que é tanta correria, nossa, e mexer com plantas, ter uma plantinha em casa... O que os estudos mostram de benefícios pra gente nessa redução de estresse? Quando você manipula, né, a planta, quando você está ali engajado na atividade, você tem uma diminuição muito grande de cortisol. Então, ela, obviamente, né, vai aumentar os hormônios da felicidade, né? Uhum. E isso vai causando a melhora. Então, assim, os estudos, eles mostram essa diminuição muito grande. Então, pessoas que têm fibromialgia já fizeram um estudo sobre que melhora ali mexer com as plantas. A própria questão da ansiedade, depressão. Se a gente for parar para avaliar,
antigamente, os grandes centros, né? Os hospitais, eles eram afastados, né? Por questões sociais, mas também tinha a parte terapêutica que era muito arborizado, né? Porque eles entendiam que isso também acalmava as pessoas, os internos. Tem muitos hospitais hoje que tem espaços com jardim. Cresceu bastante, né? Sim. Então, é bem voltado também para terapias. Sim, também. Olha que interessante. Ô Monique, agora, assim como a gente falou esses dias, né, dos animaizinhos de estimação, os benefícios que trazem e tal, tem aquelas pessoas, no caso, eu posso falar com propriedade, a minha esposa, ela diz, eu amo animal. E você percebe, mas não tem aquele contato. Ela tem todo um cuidado com aquela questão de higiene. Não, uma coisa é uma coisa é eu gostar, uma coisa é eu amar, outra coisa é eu estar muito com eles. Ela tem isso. Assim também é com as plantas, né? Existe uma diferença, tipo, entre só caminhar, né, numa praça, fazer uma caminhada, um Cooper pela manhã, ter esse momento prazeroso e esse contato mais efetivo, como você disse aí, meter a mão na massa mesmo ali, tem diferença? Não, sim, é totalmente diferente. Quando a gente fala do cultivo em si, a gente está falando do cuidado, né, do zelo. Existem algumas áreas do cérebro que são ativadas, que é a mesma coisa, praticamente, de você criar, de você educar uma pessoa, entende? E ali a pessoa tá com a planta, então você ativa áreas de cuidado. Agora, quando você tá apenas andando ou correndo ali no ambiente, é claro, né? O ambiente, ele é favorável, ele é gostoso. A sensação é boa, né? Mas são estímulos diferentes. Olha, agora, quando uma planta morre, a gente acaba matando uma plantinha como o Breno, por exemplo, que matou a hortaliça dele. Muitas pessoas acabam se frustrando, ficam chateadas mesmo, né? Porque a planta não deu certo. Fica e tem aquela questão que a Monique falou de incapacidade também. Porque Sim. Fala, caramba, eu não consegui. Como assim? Parece tão fácil. Às vezes você viu um vídeo na internet, não, eu vou fazer. Você viu um vídeo na internet e fala, eu vou fazer. E não deu certo. Porque você acaba vendo, por exemplo, como a Roseli, tiveram outras também, a Amélia mandou foto, e todas as outras participantes conosco hoje no WhatsApp, com aquele jardim maravilhoso, aquele espaço dentro de casa. E você fala, gente, por que essas pessoas conseguiram e eu não? Aí matam uma plantinha, mas vem aquela frustração. Como lida com isso? Porque parece até, muitas vezes, a pessoa tem um apego tão grande com a plantinha, até de falar mesmo, né? Como a gente acompanhou, de conversar. Então, acaba virando como dizem, mãe de planta, pai de planta. E tem aquela coisa também, eu não sei se existe isso, e nem questão de superstição, não é nada disso. Mas existe aquela coisa de mão boa para o plantio, não? Tem isso também? Não, a gente vai saber disso já com o professor de cultivo. Então pronto. Mas como lidar com essa frustração, Monique? Olha, eu acho que antes de mais nada, a pessoa ela precisa ser acolhida, né? E todo mundo precisa entender que ali é uma plantinha, né? Eu acho que por mais que a gente goste, é igual o bichinho, né? A gente tem que saber lidar com o luto, porque é um tipo de luto, né? Então, primeiro, dentro das etapas do luto, né? E vai chegar um certo momento que você vai olhar e falar assim, não, mas eu posso ter uma outra plantinha, entende? E aí eu acho legal também que dentro desse processo, essa pessoa que gostava tanto, procurar interagir com outras pessoas que também fazem o cultivo, né? E aí essas outras pessoas também darão apoio a quem ficou frustrado, né? E um vai compartilhando com o outro a experiência, Sim. Né? Legal. A gente tem mais WhatsApp? Vamos acompanhar? A Amélia, ela mandou agorinha, né? De São Caetano do Sul. Ela mandou aqui, meu pé de mamão. Eu acho que nós vimos na imagem. Não, é outro. Olha ali, o pé lindo. de mamão da Amélia. E já tem fruto ali, hein? Dá uma boa vitamina. Parabéns, Amélia. Girlene, bom dia a todos vocês. Eu tenho essa planta, não sei o nome nem cuidar. Tem dia que está bonita e outro dia murcha. Me ajudem. Vamos ver, Girlene. Olha, ela mandou a foto. Eu vou pedir para nossa produção segurar essa foto da Girlene pra gente colocar daqui a pouquinho com o professor de cultivo, para ele poder identificar dicas, né? E dar dicas, né, para ela. Quem mais participa com a gente? Jonathan Moreno, como é que é? Monsteira
Adansonii é o nome da espécie. Perfeita para a área interna. É o Jonathan, que é da Cidade das Flores, né? Olambra, em São Paulo. Ai, ele mandou a foto dela. Olha que linda, ela vai descendo. O Jonathan mandou a foto da planta dele, dessa espécie que a gente falou. Em cima de uma estante, ela vai descendo, parecendo uma espécie de jiboia, né? Que ela vai ramificando, né? Linda, linda. Sueli Novo, de São Caetano, também em Grande São Paulo. Ela disse: samambaia de rendas nas pontas. Era da minha mãe, ela me deu uma mudinha e cresceu. E ela... Jaqueline Santos. Bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é Jaqueline, sou da Bahia. Essas são as minhas plantinhas, amo cuidar delas. Deus abençoe vocês. Valeu, Jaque. Jaqueline mandou foto também. Mandou a foto dela. Olha que lindas as plantas dela. Parabéns a todo mundo. Perfeita. 9h30 agora. Vamos acompanhar a previsão do tempo até para saber, será que vai fazer sol? Será que vai chover? Será que você põe aquela plantinha sua perto da janela para ela tomar um ventinho ou tomar uma luz? Vamos saber mais agora na previsão. Dia de sol com pancadas de chuva em alguns momentos em Boa Vista. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Na capital do Ceará tem sol, a mínima é de 25 e a máxima 29 graus. Campo Grande também tem dias de sol, a máxima é de 27 graus e a mínima fica em 21 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece, com muitas nuvens, mas não deve chover. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Já em Florianópolis, muitas nuvens no céu. A mínima é de 16 graus e a máxima 23 graus. Rádio TV. Ressuscitou, foi a promessa feita que a todos alegrou. Ressuscitou. Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Já não vivemos sozinhos, como prometeu, Ele voltou. Não temos mais medo, pois a nossa redenção chegou. Somos salvos por Cristo, essa é a plena verdade. Vamos viver no eterno reino da felicidade. Ressuscitou, foi a promessa feita que a todos alegrou. Ressuscitou, ressuscitou. Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Viver livre agora é possível, pois Jesus já ressuscitou. Esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje vamos viver tudo que para nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia! Ele ressuscitou. Viver livre agora é possível,
Jesus já ressuscitou. Foi esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje viveremos tudo que pra nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Viver livre agora é possível, pois Jesus já ressuscitou. Foi esse amor revelado na cruz que nos fez ser livres. Hoje viveremos tudo que pra nós Ele conquistou. O nosso Rei está vivo. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Oh, aleluia, na verdade ressuscitou. Foi a promessa feita que a todos alegrou. Ressuscitou. Vejam todos, o nosso Cristo já ressuscitou. Rádio TV. 9h37 agora. Vamos acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo no nosso giro de manchetes desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Congresso retoma as atividades formalmente hoje, após 2 semanas de recesso. Os presidentes das casas acordaram limitar os trabalhos em 2 semanas de esforço concentrado. A primeira entre os dias 10 e 14 de agosto e a segunda entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. E o Tribunal Superior Eleitoral promove nesta semana uma série de ações para informar os eleitores sobre a segurança e também transparência da urna eletrônica. Às 5h30 da tarde, o TSE realiza uma live importante nas redes sociais, justamente para demonstrar o funcionamento de cada componente da urna. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã serão retomadas hoje. A mídia estatal iraniana negou que o país tenha pedido a Trump que suspendesse os ataques planejados. No esporte, Copa do Brasil é o assunto. Palmeiras e Internacional saíram na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras bateu o Fortaleza por 3-0 e o Inter derrotou o Corinthians por 2-0. 9h38 agora no horário de Brasília. Olha, o nosso assunto de hoje é muito gostoso de falar, que é o dia das plantinhas, ou as famosas plantinhas, como dizem nas redes sociais. O programa tá bem em clima botânico. Hoje, né? E você que é do time que transforma a casa numa verdadeira floresta urbana, ou daquele grupo que não consegue manter vivo nenhum cacto, fica com a gente, porque a partir de agora nós vamos conversar ao vivo com o professor do cultivo Raí Heck. Professor Raí, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Tabata! Bom dia, Breno! Bom dia! Espero que no dia de hoje o Breno consiga reativar a sua hortinha e o pessoal que está assistindo a gente também consiga deixar suas plantas ainda mais verdes, ainda mais saudáveis, que elas produzam flores, que elas produzam frutos e que vocês possam colher cada dia mais e mais a partir desse encontro. Boa, professor. Vamos aproveitar, então, esse nosso momento de cultivo ao vivo para aprender, então, como ter o chamado dedo verde, né, professor? Já vamos começar desmistificando, então? Porque muita gente fala, dedo verde, eu tenho dedo verde, então eu sei cuidar de plantas. Eu tenho dedo podre, não sei cuidar. Tem essa falácia, né? Isso é verdade ou não, professor? Tem gente que realmente tem uma mão mais especial para cultivar plantas ou não é isso? Todo mundo pode aprender a habilidade. Eu estava acompanhando aqui o programa. Pode falar. Eu estava acompanhando aqui o programa e a gente vê que a avó, as pessoas mais antigas, com mais idade, tem o chamado dedo verde. E no mesmo programa a gente está falando que hoje em dia, cada vez mais, está passando com tela, com celular, com TikTok, com Instagram. Então as novas gerações que nasceram dentro de um apartamento e nunca tiveram contato com uma tela, têm mais dificuldade de entender as plantas e como elas funcionam do que a vovó, que nasceu sem esse aparelhinho aqui e nasceu fazendo o quê? Nasceu plantando lá uma batata doce, nasceu vendo aquela cebola que está brotando. Ela já teve esse contato desde a primeira infância. Então, eu não acredito nessa de dedo verde, mas sim que todo mundo consegue cultivar a partir do momento que para observar e entender o que está acontecendo à nossa volta, sem o telefone. Então é um convite até quando a gente vai jardinar de deixar o telefone de lado e observar atentamente o que está acontecendo com as nossas plantas. Tem uma planta aqui na minha mesa que ela está bem feinha, que ela passou sede durante o final de semana, eu já reguei ela. Vocês conseguem identificar, não sei, a imagem não está muito boa, mas qual planta que está passando sede aqui na minha mesa? Me parece, professor, ser a do seu canto esquerdo, é isso? Eu tô vendo de longe, mas não sei se é exatamente essa. Eu só não consigo identificar qual é. Alecrim. É o alecrim. Ele deveria estar durinho, retinho, com os brotinhos apontando para cima. Mas como passou sede, a brotação está para baixo. Então não é que eu tenha um dedo podre, que meu alecrim está passando sede e vai morrer. Mas eu identificar que essa brotação aqui para baixo com licença, é necessidade de água. Então eu já reguei agora quando eu cheguei aqui e vou regar novamente, bem regado até sair água por baixo nos furos de drenagem, para que ele se hidrate, para que ele volte a recuperar o seu vigor. E quando eu falo de rega, não é um pinguinho de água todo dia, mas molhar quando a planta precisa ser molhada. Então, respondendo a pergunta, não acredito nisso de dedo verde ou dedo podre. É sim olhar, entender o que a planta está precisando, para daí a gente praticar. Professor, pelo que eu entendi, todo mundo, se dedicar um pouquinho, consegue cuidar. Exato. Agora, professor, quais são os erros, então, mais, digamos assim, mais fatais que os iniciantes cometem quando tentam cultivar as primeiras plantas em casa? Esse primeiro... Não, eu ia falar, o primeiro de tudo seria esse de não regar adequadamente. Ou regar, isso, ia falar, ou regar demais, né? Regar pouco ou regar demais, né? Isso. Quando a gente rega, tem que regar bem, até sair água por baixo nos furos de drenagem. Mas muita gente pensa que regar é colocar um pouquinho de água todo dia. Isso é um grande erro e um dos que mais levam as plantas a desviver. É você estar todo dia colocando um pouquinho de água. Isso é um grande erro. Quando você vai regar, você rega bastante, em abundância.
Se você mora no apartamento, você pega o seu vasinho, leva lá na pia da cozinha, molha bem, deixa escorrer a água e depois que parou de escorrer a água, você pode retornar com o seu vaso no local definitivo. E aí já entra outro erro, quando a gente fala de rega, todo potinho de sorvete, toda embalagem plástica pode ser transformada em um vaso. Mas quando não tem furos, isso aqui não é vaso, é cachepô. Vaso a gente precisa furar, precisa sair a água pelos furos de drenagem. Porque quando a planta está crescendo, ela precisa, para crescer para cima, crescer para baixo. E ela não cresce para baixo se não tem furos de drenagem nos vasos. Gente. Não, eu já estou identificando vários erros que eu já cometi na minha vida. Você todo dia vai lá e molha um pouquinho, né? Então, ou não molhava, né? Coitada, morria esturricada. Agora, eu percebi que eu tenho vários cachepôs em casa. Você não tinha esse vaso com furinhos. Tem alguns, mas outros não. Então, por exemplo, a planta ela não vai sobreviver, professor, com um vaso assim, sem furo? É muito fácil de você errar, Tabata. Vamos dizer assim, o vaso não tem furo e eu vou plantar diretamente aqui. Se eu colocar água, o que vai acontecer? Ela vai ficar acumulada aqui dentro. Quando a água fica acumulada, vai gerar podridão de raiz. Qual que é o ideal para você ter um vasinho desses bonitos? O nome técnico disso daqui é cachepô. Cachepô do francês é cachepô, esconde-pote, esconde-vaso. Você ter a planta em um vasinho, esse vasinho tem furos, né? Não sei se conseguem ver. A gente deixa ele encaixado no cachepô. Quando eu vou regar a planta, eu posso tirar do cachepô, fazer a rega, deixa escorrer e retorna para cá. Ou eu rego ela dentro do cachepô, espero escorrer a água aqui por baixo, vai ficar água acumulada no cachepô, joga fora a água do cachepô, não deixa a água acumulada aqui dentro, que também faz mal, e retorna para o lugar a sua planta bonita, num vaso bonito e tudo mais. Então, sem furo, cachepô é só para beleza. Para plantar, precisa ser em vaso com furos. Tem uma frase que eu uso muito nas minhas redes sociais, que é: o básico é fundamental. Então, tantas plantas que você já pode ter perdido, pelo simples fato de não ter furo. Porque as raízes da planta, acredite, a raiz da planta, ela respira. Mas, professor, você falou sobre colocar, às vezes, levar a água e regar até com abundância, né? Debaixo da torneira, por exemplo. Isso não prejudica a questão dos nutrientes? Eu preciso estar sempre buscando adubar? Não prejudica de alguma forma? E acrescento na pergunta do Breno, essa rega em abundância, professor, seriam todos os dias? Qualquer tipo de planta? Também é verdade, importante. Quando você vai num garden, muitas vezes o pessoal fala regar 2 vezes por semana, regar 3 vezes por semana. Esse é um grande erro. Não existe regra para rega. Você precisa observar a sua planta, você vê que ela está precisando de água, por exemplo, essa aqui baixou a brotação, pelo próprio peso do vaso você consegue observar, sentir que ele está mais seco ou mais molhado. E o repetir a rega é quando a planta precisa. Existem plantas que têm folhagens maiores, como a melissa. Olha só, a melissa tem a folhagem maior. Ela necessita de mais água do que um alecrim. Então, a frequência é maior. Mas eu não posso dizer a cada tantos dias para você realizar uma rega. E daí, respondendo a pergunta do Breno, tá, mas ficar molhando desse jeito não vai tirar toda a nutrição desse vaso, toda a nutrição dessa planta? Você está correto.
Mas, se a planta não está crescendo, se a planta não está se desenvolvendo, ela está morrendo. Toda planta ela precisa crescer, se desenvolver, vir novas flores. Aqui está escondidinho um moranguinho, precisa dar frutos, ela precisa produzir. E para produzir, daí a gente precisa nutrir. A nutrição da planta é através da adubação. Existem vários adubos. Para quem está começando, eu sempre recomendo as adubações orgânicas, as adubações mais naturais, como torta de mamona, farinha de ossos, o próprio bocashi, que são adubos de liberação mais lenta e que dificilmente você vai errar na hora de adubar, na hora de alimentar suas plantas. Os adubos minerais são ótimos, eles têm os nutrientes mais pontuais, mais certinhos, mas a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade que a gente está utilizando. Professor, a gente tem uma dúvida que nós recebemos no nosso WhatsApp, você é o indicado para respondê-la. Lembrando, para quem ligou agora a televisão, ligou o aplicativo, o rádio, ou conectou na hittv.com.br, ongrace.com ou nos nossos canais no YouTube, nós estamos ao vivo com o professor Rai Hesch. Eu falei REC, mas é Hesch, né, professor? REC mesmo, então acertei. Acertou. Estamos ao vivo com o professor Rai REC, professor do cultivo. Então você que tem uma dúvida, a sua plantinha tá morrendo, ela tá com uma folha amarelada. Fungo. Enfim. Às vezes, E aí são muitas dúvidas, você não está sabendo cultivar adequadamente seu jardim ou quer fazê-lo florescer mais, né? Que as folhas fiquem mais bonitas, manda sua dúvida pra gente no nosso WhatsApp, 11 3226 1111. Vamos ler então aquela dúvida da Girlene. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês. Eu tenho essa planta, não sei o nome nem cuidar. Tem dia que ela tá bonita, no outro murcha. Me ajudem, a Gilene. Professora, ela mandou uma foto, então, da planta dela. Não sei se você está conseguindo visualizar para conseguir dar o nome. Isso. Eu sou especialista no cultivo de hortas, de frutíferas, mas entendo um pouquinho de todo tipo de planta a partir da base. Se eu não me engano, essa é uma rainha do abismo ou tapete de rainha. Ou é uma ou é outra dessas duas plantas aí que eu tô na dúvida. Mas eu posso dizer a seguinte, ela é uma planta de meia sombra. Ela não gosta do sol pleno. O que é uma planta de meia sombra? Na natureza, primeira coisa, toda planta precisa de sol e de claridade para se desenvolver. Não adianta sair daqui e colocar esse hortelã lá num cantinho escuro, lá debaixo de uma mesa, esperando que ele se desenvolva. Para a planta crescer, ela vai precisar de claridade, vai precisar principalmente da luz do sol. Algumas precisam de mais, outras precisam de menos. Normalmente, árvores, grandes frutíferas, grandes frutos, é o sol pleno do dia todo. Início da manhã, sol quente do meio-dia e do final da tarde. A planta que nós vimos da seguidora, da ouvinte, ela é de meia sombra. Ela não gosta daquele sol do meio-dia, tem que estar protegida ao meio-dia. E para ter essa floração bonita, uma adubação de flores, que seja rica em fósforo. Essa adubação de flores a gente vai encontrar na farinha de ossos, que tem o fósforo, ou o que eu falei, os adubos específicos minerais. Esse daqui tem uma concentração bem alta de fósforo, Nutriflores, específico para floração, e isso vai favorecer a sua floração na sua planta. Que legal! A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp para deixar a nossa tela, para os nossos ouvintes também, com as mensagens que a gente tem recebido, deixar tudo mais verde.
E aí a Letícia Maria. Pode ir lá, Tabata. Manhumirim, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Bom dia, Tabata e Breno. Eu gostaria muito de mostrar as minhas plantas. Tenho muitas, até no meu quarto tem plantas. Eu estou no trabalho assistindo vocês. Tenham um ótimo dia. Sou de Manhumirim, Minas Gerais. Beijo, Letícia. Muito obrigada pela sua mensagem. E a Thaís mandou pra gente também uma foto do jardim dela, né? Quem Lindo. mais? Davi ou David? A Paz, bom dia. Apresenta, por gentileza, nome dos meus familiares e meu na urna de oração, por gentileza. Aí ela fez um pedido, né? Maria dos Anjos, Aparecida, Leia, Davi, cachorro... Davi? Cachorro também? Então tá bom, a gente vai passar depois para os pastores, então. Próxima mensagem, por gentileza, Ramon. Mamãe adora cuidar da plantação de banana em nosso quintal. Ai, que legal! Olha aí. Ramon mandou uma foto da mãezinha dele com a plantação de banana. E olha, tá bem verdinha, daqui a pouquinho, hein, amadurece, olha que delícia. Essa daí parece uma palmeira ou fênix, não entendo muito, hein, gente? Quem mandou foi a Linda bem, Teles. Né? 2 espécies. Linda Teles mandou foto da planta dela também. Beni, meu nome é Benildes, olha meu cantinho, moro em Feira de Santana. Vamos ver o cantinho da Beni. Ai, que linda. E que cantinho, hein, ela mandou aqui, gente. Mandou uma orquídea linda, linda. Amei, Beni. Lucibela, bom dia, sou a Lucimara da cidade de Salvador, Bahia. Essa minha planta, eu não sei o nome, porém quando ela dá flor, só dura um dia todo e depois cai. E hoje ela está caindo as folhas, por exemplo, né? Todos os dias. Eu gostaria de saber o que fazer. Será que não é um processo natural, né? Pode ser um processo natural. Essa é a planta. Será que o professor consegue ajudar a Lucibela, a professora Luci? Ela disse que essa planta dela, então, tem dias que dá flores, só que cai já no mesmo dia? O que está acontecendo, será, professor? Sim, eu precisava ver mais algumas fotos mais pertinhas para identificar exatamente o que é. Tá com característica de um abacateiro meio desnutrido. O que é desnutrido? Falta de comida. Se a planta está com falta de comida, ela não vai ficar cheia de folhas e ela não vai produzir quase flores ou segurar a flor para se transformar em fruto. A coisa mais complexa e mais difícil de se cultivar são as frutas, seja tomate, pimentão, berinjela, melão, a abóbora é mais fácil, mas laranja, cítricos, quanto maior a fruta, vai ser mais complicado de cultivar. Se for um abacate, corrija se estiver errado, ela precisa de um vaso maior e de uma bela nutrição, para daí sim ela segurar o fruto. Se for uma planta florífera que não está segurando as flores por muito tempo, vai ser normalmente ou falta de sol, ou falta de fósforo que está na adubação, ou pode ser alguma coisa assim, você está deixando ela passar muito sede, ou está sendo água demais. Nunca é uma coisa só. Eu digo que o básico é fundamental. Qual que é o básico? Sol, uma terra boa e água. Isso que a gente precisa entender para conseguir ter qualquer planta e ter elas de forma saudável. Conseguir que elas fiquem bem cheias, que elas produzam bastante. São 9h58. Eu vou pedir para o professor continuar com a gente, porque nós temos ainda muitas dúvidas para tirar, viu, professor? Para ver se o Breno deixa a casa dele mais verde, a minha também. Eu quero saber, eu quero aprender a cultivar couve, eu quero fazer a minha horta. Ele disse que é expert em hortaliça, então vamos ver. Deve ter o Breno precisa salvar hortalicinhas dele, pode né? ter algo caseiro aí que possa salvar as minhas couves, professor. Bom, professor, fica com a gente. Se você tem mais tempo... Olha lá. Se tem mais tempo, eu tenho alguns tratamentos. Eu estava escutando que você disse que estava com problema com praga. Eu posso trazer depois essas soluções ali no próximo momento. Queremos sim, professor. Daqui a pouquinho a gente volta. Não desliga, professor. Fica com a gente. Daqui a pouquinho voltamos. Agora são 9h58. Vamos acompanhar o quê? A mensagem de fé desta manhã.
Mensagem de fé. Olá, meus amigos da Rádio Relógio, pessoal da HIT. Aqui quem fala é o pastor Michael. Eu sou líder estadual aqui do Rio de Janeiro e eu queria deixar para você uma palavra poderosa. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabe que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Jesus lhe disse que quando você está ansioso, você tem que olhar para as aves do céu. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, eles ficaram olhando 40 dias para o Golias. Aí chega Davi, um menino, e ele olha para Deus. Então você vai ver vários casos assim na Bíblia Sagrada que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão como é que você está encarando a vida. Eu vejo pessoas que elas olham muito para o exame e olham pouco para a cura. Tem pessoas que olham muito para os filhos e olham pouco para Deus. Você tem que começar a olhar mais para aquele que pode realizar o milagre, realizar as maravilhas. De repente, a tua situação não está mudando por causa disso, porque você não está olhando corretamente. Você não está olhando certo. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava diante de uma situação que era impossível. Ele disse, Deus, nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem temos força para vencer eles. Porém, nós vamos fazer uma coisa. Os nossos olhos estão postos em ti. Na hora que você coloca o olhar corretamente em Deus, ele vem e ele peleja por você. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que Deus abençoou a vida do Davi. E é assim que vai ser a sua também. De repente a tua vida não vai mudar, mas se você olhar corretamente, você consegue mudar a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe o pessoal da Rádio Relógio da HIT. Deus abençoe. Muito bem, você acompanhando o Relógio Rádio TV e sempre com a mensagem de fé. Hoje com o homem de Deus, pastor Michael Marques, né, direto de Madureira, a Catedral da Fé aí no Rio de Janeiro. Ô, gente, aproveitando esse clima, né, da mensagem de fé, deixa eu lembrar que temos a agenda do missionário R.R. Soares, o homem de Deus incansavelmente percorrendo o Brasil e mundo, levando a palavra de Deus, cumprindo o famoso ID do Senhor Jesus. E eu tô de olho aqui na agenda pelo portal On Grace, você tem acesso. Eu tô vendo aqui que hoje, por exemplo, tem 2 reuniões especiais com o missionário R.R. Soares. Então anote esse dia aí, porque vai ficar marcado na sua vida. Hoje, dia 3 de agosto, comecinho de semana, tem cultos às 2 e às 19 horas e é a vez de Salvador, Bahia. Alô, você de Salvador. Alô, você aí em todo o estado da Bahia, é o nosso convidado a estar com o missionário R.R. Soares, tem palavras de Deus ao seu coração. E já anota o endereço, Centro da Cultura Cristã da Bahia, na rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262, na Costa Azul. Lembrando que você pode conferir lá no portal oficial da Igreja da Graça, que é o ongrace.com. Tá dado o recado. Isso aí, 10 horas e 2 minutos agora. Vamos voltar com a Monique Bassim, terapeuta ocupacional, para a gente tentar entender com ela como incluir no dia a dia o cuidado com as plantas, o cultivo com as plantas, sem que isso se torne, aliás, mais um estresse, né, no nosso dia a dia, ou não colocar nas plantas todo o peso de você querer tirar aquele estresse, a ansiedade, ou você quer tratar algum transtorno e aí acha que planta tem benefício, então vou encher minha casa de plantas, mas aí não procura uma ajuda de um profissional, por exemplo. Eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que aprender a dosar, né? Então, assim, não é porque a planta, ela traz benefícios que nós devemos excluir as outras bases, né? Que pode ser medicamentosa, uma terapêutica e enfim. A soma de tudo, né, é o que faz a vida ser mais leve, gente. Então, assim, tudo que te faz bem, tudo aquilo que traz energia para você, que traz alegria pro seu dia a dia, eu acho que vale a pena, né? Primeiro, eu acho que você precisa querer ter um interesse, né? De cultivar as plantas. Você tem que ter minimamente ali o gosto,
né? Você tem que ver se você gosta daquilo, né? Porque senão vai se tornar algo maçante para você, né? Não é todo mundo que se dá. Eu gosto muito de plantas. Na minha casa, eu tenho plantas. Porém, pro meu marido, né, é por mim mesmo. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Assim, ele gosta, ele acha bonito, mas ele não gosta de cuidar. É o que eu falei da minha esposa com relação aos bichinhos de estimação. Eu falei, eu amo. Mas você não vê chegando, indo lá, acariciando, conversando com os bichinhos. Não tem esse, sabe? Cuidado ficar só pra apreço, um, né? Então eu acho assim que tudo vai depender da sua rotina. Se você já tem uma rotina muito atribulada, pode ser tanto uma válvula de escape, ou aquilo também pode virar um trabalho a mais pra você. Então, quando você for no garden, pergunte para o rapazinho, né? Algo ali que dê ali dentro da sua rotina, né? Pra você iniciar. E procure ali, né? Pessoas que também tenham afinidade com aquilo. Pra compartilhar, então. Sim, pra compartilhar. E eu gosto muito de incentivar as crianças a cuidar. Porque você ensina senso de responsabilidade pra criança. Pra criança, além de ser algo bom, né? Pelo próprio desenvolvimento, você ensina senso de responsabilidade. Boa. Aliás, parabéns às escolas, né, que têm investido muito nessa parte aí de hortaliça, justamente tentando envolver as crianças ali, uma forma de tirar também a galerinha da telinha do celular, né? E ao mesmo tempo motivar essa parte aí na criançada de responsabilidade. E tem até o desenvolvimento motor também que ganha muito com isso. Bom, gente, nós acabamos de conversar no quadro Nossa Mente de hoje com a Monique Bassim, terapeuta ocupacional. Eu vou deixar o @ dela para você já segui-la no Instagram, @BassimMonique. Então, eu vou soletrar para você que só nos ouve, Bassim, BACIN de navio, Monique com QUE, @BassimMonique. Muito obrigada, Monique. Muito obrigada, pessoal. Adorei. Muito obrigada. Um ótimo dia para você e que a sua casa fique ainda mais verde. Obrigada. De vocês também. Obrigada. Obrigado, Monique. Gente, são 10h06. Bom, nosso assunto de hoje é muito bom, porque são as plantinhas. E você que tem um jardim na sua casa, tem aquele seu xodozinho, aquele vaso que tá lindo, 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 seu espaço da sua sala, do seu quarto. Compartilha com a gente fotos, relatos também, né, Breno? Manda pra dúvidas gente. Também. Dúvidas. De repente, aquela plantinha que a Tabata citou um exemplo aqui, que de repente você não sabe o que aconteceu, mas ela não tá do mesmo jeito que você comprou, né? Deu uma caidinha, tá meio derrubadinha. O que precisa ser feito? Tem dúvida? Já manda, que o profissional tá aqui. Quem entende do assunto, né, Tabata? Não é? E a gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Vamos abrir, então? Altini Conrado diz assim: liga na HIT, amo plantas, cresci num sítio, hoje moro em apartamento e dei um jeito de cultivar as minhas plantinhas. Ah, que lindo! Olha, ela mandou foto da TV dela ligadinha na HIT e as plantas dela em volta, né, do rack, do móvel dela. Lindo! Amei seu cantinho, Altini. Maria Ângela também participa com a gente. Olá, sou a Maria Ângela, assisto vocês todos os dias. Amo plantas. Fui criada na roça, então hoje tem mini plantas, é isso? Mais chás. Bom, fica com Deus. Sou de Minas Gerais. Maria Ângela, super beijo pra você e boa semana pra nós. Ela que mandou também a foto ali do seu cultivo, olha lá. Amei, Maria Ângela, seu espaço com as suas plantinhas. Bom dia, meus amigos. Breno e Tabata moram em apartamento. Meu esposo fez na janela um espaço para as minhas plantas. Na minha rua só tem a minha árvore. Coloquei várias orquídeas. Amo. É a Sueli Vicente Silva de Vila Velha. Deixa eu ver então. Será que ela mandou foto? Olha que lindo. Amei. É o espaço, né, que ela disse na janela que o marido dela deixou então as plantinhas. Adorei. Sueli Novo também participa com a gente. Minhas espadas florescem uma vez ao ano. Vamos. Deixa eu... Ai, que bonitas, lindas, Sueli. Amei sua planta.
Giovana também participa com a gente. Dizendo, está precisando trocar o vaso, só que não sei... estou precisando trocar o vaso, só que não sei como fazer para não machucar a planta. A pessoa fica com receio, né? Será que vai vingar, não vai prejudicar na hora da troca, né? É bom até, né? Daqui a pouquinho a gente perguntar para o professor, então, como ela pode fazer essa troca de planta sem machucar a raiz, né? Raiz. Isso é uma dúvida de muita gente. Vângela Preto também participa com a gente. Bom dia, abençoado para vocês. Quero plantar uma muda de arruda. Como devo fazer para que ela não morra? Porque plantei várias vezes e não vai para frente. Dúvida de muda de arruda também. A Sueli continua com a gente. Preciso de ajuda nessa planta que está com manchas brancas. Ó, nosso WhatsApp bombando, hein, Tabata? Olha lá, as manchinhas nas plantas. Vamos descobrir, então. E o Costa também participa com a gente. Bom dia. Tem algumas íris plantadas no jardim e que estão com aspecto de degradação. O jardineiro aplicou pesticida há pouco mais de 30 dias e melhorou. Depois, voltou a ficar com aspecto de algum tipo de praga. O que fazer? Posso jogar cascas de ovo na terra com adubo? Boa, vamos descobrir daqui a pouquinho, viu, Costa? Mas antes, daqui a pouquinho eu vou anotar as dúvidas de cada um pra gente perguntar pro professor que está conectado com a gente ainda, professor Raí Rec, professor do cultivo. Mas antes, a gente precisa saber também, por exemplo, quais são as melhores espécies para quem tem pets. Quem tem gato, quem tem cachorro, tem uma preocupação. Como eu, por exemplo, tenho a minha gatinha Nina. E várias plantas que eu queria ter em casa, eu já descobri que eu não posso ter, não são ideais porque são tóxicas para ela. Então pode oferecer algum risco. E outra coisa, também com base nessa sua dúvida, nós ouvimos, teve uma ouvinte, né, uma telespectadora também que falou de plantas no quarto, né? Pode, no quarto, que ela tem esse período de fotossíntese, né, que libera ali o seu... Bom, boa dúvida, Breno. Mas boa pode, dúvida. no quarto, né? Vamos saber daqui a pouquinho. Uma noite inteira, né? Boa, gostei da sua dúvida. Quero saber também porque eu já estou planejando comprar a minha para o quarto. Mas antes, vamos acompanhar então a reportagem e descobrir quais são as espécies mais indicadas para quem tem o seu bichinho de estimação. Ter plantas dentro de casa pode ser uma preocupação a mais para quem também tem pets. Alguns tipos de planta podem causar intoxicação em animais de estimação, especialmente entre os mais curiosos. Mas a boa notícia é que não é preciso abrir mão das plantas para manter os animais domésticos protegidos. Existem diversas espécies de plantas consideradas seguras para cães e gatos. Algumas plantas são tóxicas para os animais de estimação, dependendo da quantidade de substância ingerida ou que tenha entrado em contato, além da sensibilidade individual de cada animal. Uma delas é o lírio, que possui diversas variedades, com diferentes cores de flores. A planta pode levar ao desenvolvimento de insuficiência renal aguda, mesmo após a ingestão de pequenas quantidades. A azaleia tem toxinas nas folhas, flores e até mesmo na água que acumula no prato do vaso. Intoxicações mais severas causadas pela ingestão desta toxina podem levar à hipotensão e ao acometimento do sistema cardiovascular. Outras espécies tóxicas são a espada de São Jorge, a comigo ninguém pode, a copo de leite, dracena, antúrio, babosa, begônia e até plantas usadas para chás e temperos, como a camomila, a hortelã, o orégano, a cebolinha, o louro e a magerona, entre outras. 10 horas e 13 minutos agora. Vamos conversar ao vivo com o Noazir Ferraro Júnior, psicólogo ambiental. Ferraro, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, Ferraro. Bom dia, Ferraro. A gente queria saber o seguinte, o ato físico de tocar na terra, ele realmente tem um efeito bioquímico no nosso humor? Ajuda, por exemplo, a reduzir estresse, ansiedade? Explica pra gente. Eu acho que é um efeito mais psicológico do que técnico, né? Você tem uma descarga ali, como se fosse um fio terra
quando você toca o solo, mas é um efeito mais psicológico do que físico mesmo, né? Mas ajuda, por exemplo, no mar, na praia, a sensação da maresia ali também colabora bastante. Agora, por exemplo, de que forma a rotina de cuidar de uma planta, que exige muita paciência, espera, essa rotina, então, de cuidado com as plantas ajuda a combater crises de ansiedade ou quadros depressivos? Pode auxiliar? É assim, quando você tem um quadro psicológico mais grave, é uma medida paliativa pequena. Você tem que fazer uso de medicação, fazer terapia, porque em um quadro de ansiedade mais grave, é complexo você falar que cuidar de planta vai melhorar. Mas, por outro lado, a rotina de você cuidar de uma vida, porque a planta é uma vida, né? Você cuidar da planta, você manter um hábito saudável, você manter uma casa mais verde, com mais vida, ela colabora bastante. E no ambiente então, de trabalho? De certa forma, ocupado. Agora, e no ambiente de trabalho, Ferraro, ter um espaço com plantas, né? Pode ajudar, por exemplo, na criatividade, no dia a dia, mais assim, estresse, digamos, pode ajudar a reduzir o estresse. Imagina quem trabalha no home office também, né? Muita gente em casa, né? Aí a pessoa enche a casa de planta, né? No ambiente de trabalho é importante, porque você tem uma área verde, você tira um pouco da saturação visual, né, do estresse visual. Então ele meio que despolui o ambiente daquela sobrecarga, não ficando um clima minimalista, aquela coisa vazia, sem nada, mas ela dá um ar de aconchego, acalma a mente. Tinha até um conceito que era síndrome de falta de natureza, se eu não me engano. E o contato com a natureza faz nas crianças ela colabora no desenvolvimento cognitivo, porque ela estimula o contato, o conhecimento em ambientes naturais, né? Então, você ter em casa plantas, as crianças gostam de cuidar, então elas vão lá, elas querem regar, elas querem dar aguinha, então se ensina a dar comida, que é o adubo. Elas vão cuidando, óbvio que com supervisão de adulto, né? Nem toda planta dá para a criança mexer. E é isso. Agora, os benefícios, eles não são os mesmos, por exemplo, de quem tem as plantas artificiais. Tem muitas plantas artificiais que elas são muito parecidas. Muito assim, reais, né? Muito próximo, realistas, muito próximo, né? Entre aspas, mas são muito. E aí, como tem muitas pessoas que não têm paciência ou não têm tempo, ou acabaram desistindo porque mataram as plantas que tinha. Não fica me olhando assim não, viu? O quê? Tô te entregando? E aí, a pessoa quer deixar o espaço mais verde, mas ela não tem os mesmos benefícios de ter uma planta de verdade. Ou sim, Ferraro? Eu tenho um gosto duvidoso, né? Mas cada um tem o seu. Eu gosto de planta viva. Então, hoje, você tem vários aplicativos que você tira a foto da planta ali, ela escaneia, ela diz o que tipo de luz o que precisa, o que não precisa. Então, facilita bastante a vida das pessoas. E um benefício, né, a mais, não que seja significativo, mas a troca gasosa, né? Então, ela purifica o ar, ela traz um conforto e um bem-estar melhor, natural, né? Tem algumas plantas que, até ia perguntar pro Ferraro, que elas propiciam o ambiente até um aromatizante, né? Como é o caso da mirra, por exemplo, né, Ferraro? Eu gosto bastante da dama da noite. Então, à noite ela deixa Só que daí é no quintal, né? Todo mundo tem. Pode, mas eu gosto bastante da dama da noite, né? Os estímulos olfativos, eles relaxam a gente também. Ou estressam. Então, você tem que ver muito bem de acordo com o seu padrão.
Eu gostei que ele falou, né? Ajudam a relaxar ou estressam. Porque se tem um cheiro, né? Que a planta exala, uma fragrância e não é do seu gosto, vai te estressar, é verdade. Por isso que é importante a dica que o Ferraro citou aí sobre o uso do aplicativo, né? Para você poder, na hora de fazer a escolha, vai comprar, já escolhe aquela propícia para cada ambiente, né? É isso aí. Gente, olha, são 10h19. Eu quero agradecer muito a participação do psicólogo ambiental Noazir Ferraro Júnior. Foi um prazer falar contigo nessa manhã. Ferraro, muito obrigada. É muito bonito o seu espaço com... Eu acho que é espada... como que é o nome, meu Deus? Costela de Adão. Essa planta atrás de você, é isso? Ou tô errada? Isso. Tem uma begônia ali também, que é meu consultório, né? Eu sou psicólogo clínico também. Foi um prazer estar aqui, ajudar. Muito e é isso obrigada. aí, esclarecer qualquer outra dúvida. Muito obrigada, Ferraro. Eu vou deixar também o site dele para quem quiser entrar em contato. É o ferrarojunior.com. É isso mesmo? ferrarojunior.com. Só entrar em contato então. No Instagram é @psicólogoferraro. @psicólogoferraro, tudo junto. Muito obrigada, Ferraro. Ótimo dia para você. Ótimo dia. Obrigado, Ferraro. 10h20. Vamos voltar com o professor Raí Heck, professor do cultivo, porque tem muitas dúvidas para ele tirar e a gente precisa também tentar responder o máximo possível. Professor, voltando a falar contigo, nós tínhamos recebido algumas dúvidas. Primeiro, foi uma que perguntou... Eu vou tentar lembrar o nome dela, peço perdão, né? Que a nossa cabeça aqui, falando com várias pessoas e lendo as mensagens, não consegui anotar o nome dela. Mas a nossa telespectadora /ouvinte perguntou como que ela pode fazer a troca de vaso sem machucar a planta. Primeira coisa que você precisa saber é que quando você vai mudar a planta de vaso, deixa tudo pronto e tudo preparado antes de mexer nela. Então, o vaso com os furinhos. Você vai fazer camada de drenagem e já deixa a camada de drenagem pronta. Para dar a terra que você vai estar utilizando, também tem que deixar prontinha antes de mexer. Daí, quando você for soltar, se a planta tá num vasinho, vou pegar esse aqui, pensando para fazer o mínimo de bagunça possível. Se for num vasinho plástico, você pode vir apertando as laterais, ou se o vaso for maior, alguns soquinhos nas laterais. Você pode abrir a mão bem palmada, colocar por cima, virar. Você vai retirar praticamente o torrão inteiro. Então já está lá o lugar que eu quero preparadinho, daí eu vou realizar o plantio, completar a terra nas laterais. Isso para uma pessoa que tem mais medo, mais dificuldade de fazer esse procedimento. Mas a planta ela é muito forte. Se você quebrar um pouco de raiz, se você mexer no torrão, a planta está saudável, ela não vai sofrer tanto assim. Ela consegue se recuperar. A natureza é muito forte. O ideal, professor, é fazer isso com a terra bem sequinha? Ou molha antes? Qual seria o ideal? Ou não tem regra? Ótima pergunta. Vai depender muito do substrato que tá. Se tá no substrato bom, pode ser razoavelmente úmido, que você vai conseguir pegar ele inteirinho. Se tá numa terra muito argilosa, até um pouquinho mais do úmido ali, mais molhado, para você conseguir tirar um pouco da argila e colocar no substrato bom, daí é melhor. Como assim argila? Tem algumas plantas que vêm plantadas num barro vermelho. Não tem nenhuma aqui no carro. Aqui, achei. Vou fazer um pouco de bagunça. Que essa de saquinho aqui, ó, ela vem plantada mais numa terra vermelha. A gente pode remover um pouco dessa terra vermelha, dessa argila, para colocar num substrato melhor. Daí você vai mexer com a pontinha dos dedos, vai tirar um pouquinho para plantar
no substrato. É isso que eu ia perguntar, professor. Se de repente comprei ali na floricultura ou no garden ali e trouxe... preciso respeitar um período para colocar num vasinho maior? Existe esse risco de repente, essa terra que vem junto não se adaptar com aquela outra do meu vaso maior? O que seria ideal? Posso plantar no mesmo dia? Normalmente a terra do produtor, quem produziu a planta, não colocou quase adubo nenhum na terra. A adubação que os produtores fazem é através da rega. Isso se chama fertirrigação. Na nossa casa a gente não vai estar regando na água. Então o ideal é esperar a planta se acostumar com a sua casa, alguns dias, uma semaninha, 2, para se acostumar com a iluminação, com a quantidade de sol da sua casa, e daí fazer a troca do substrato. Por exemplo, essa daqui que eu estava falando, que está numa terra ruim, eu vou tirar essa terra ruim e colocar numa terra boa e bem adubada. Daí sim ela vai crescer, vai se desenvolver e produzir bastante. Terra do produtor é focada na produção. Na casa da gente, o ideal é colocar num vaso maior, aumentar o tamanho do vaso, uma terra bem boa, bem adubada, para daí sim ela crescer e se desenvolver na nossa casa. Muita gente quer deixar a samambaia naquele mesmo vasinho bem pequenininho, uma samambaia de 1 metro, assim. O que acontece um mês depois? A samambaia começa a amarelar, começa a cair folha. Então o ideal é trocar o substrato da samambaia e regar bastante. Professora, a gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp e eu queria reler também as que nós tínhamos lido no bloco anterior e aí não tinha dado para você responder. Jonathan Moreno, professor Raí, preciso enxertar para meu limão produzir ou coloco o nutriente certo? E mandou uma fotinha para ele do pé de limão, lindo. Vamos responder essa primeiro, professor? Perfeito. Nossa, tá bem bonito o pé de limão. Bem grande. Normalmente, quando a gente planta a semente das frutas, a gente não tem a certeza de que fruto que vai. É uma variação, assim, ela pode dar um limão maior, um limão menor, um limão muito azedo, um limão com muita semente. O ideal para frutífera é comprar ou adquirir a muda enxertada. Enxertar em casa é muito difícil. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico dificilmente vai conseguir fazer esse procedimento, realizar essa técnica. Professor, tinha uma dúvida também, eu não lembro agora o nome do ouvinte / telespectador que mandou pra gente, perguntando sobre casca de ovo, receitinhas caseiras, né? Como casca de ovo, borra de café, água de arroz, realmente funcionam como adubo? Quais que podem prejudicar o solo, a planta? Perfeito. As plantas não têm boca para mastigar a casca do ovo. Ela consegue beber os nutrientes, ela consegue pegar da água que está no nutriente. O ideal de tudo que é orgânico e você quer colocar na sua planta é você fazer uma compostagem. Pode ser até mesmo num vasinho furado e colocando a casca de ovo, a borra do café, a casca de banana e folha seca. Coloca uma quantidade de matéria orgânica e uma quantidade de folha seca em um vaso e vai fazendo camadas. Encher o vaso, deixa ele paradinho por 1, 2, 3 meses, que vai virar adubo. E daí sim você oferecer o adubo, que vai parecer uma terra preta, vai parecer isso aqui, você oferecer para a planta, que a planta vai conseguir absorver os nutrientes. Agora, e aquelas folhas amarelas, hein, professor? É sinal de quê? Folha amarela é um indicativo. Toda planta, em algum momento, vai poder amarelar suas folhas. Pode ser por conta do inverno, pode ser por falta de água, excesso de água,
falta de adubo, excesso de adubo, uma praga. Muitas coisas levam o amarelamento. Olha só, aqui da salsinha tem algumas folhinhas amarelando aqui na parte de baixo. É verdade, olha lá. Essas aqui simplesmente são as folhas mais velhas e não tem adubo. Como que a gente sabe por que está amarelando? A partir da observação das nossas plantas, a gente entender, tá faltando água, não tá, tô regando direito, não tô colocando todo dia um pinguinho de água. Então, assim, principalmente é a gente entender o que está acontecendo com a nossa planta, por trás daquela folha amarela. Não dá para eu te dar uma... É isso. Cada uma é um caso, né? Então você tem que realmente ter um contato diário com ela para entender, Você vê né? que tem aquela que precisa um pouquinho de sol, tem aquela que não pode ir pro sol ou não suporta o sol do meio-dia, como o professor deu exemplo ali. Bem legal saber isso, né? É importante a gente observar mesmo, como o professor falou. A gente tem mais mensagens, professor. Vamos colocar na tela então, produção. Jaqueline Santos participa com a gente. Oi, novamente. Uma pergunta. O pé de pimenta de cheiro, ela gosta de sol ou de sombra? Olha só, respondendo da pimenta, todo fruto normalmente é mais sol. Quanto maior o fruto, vai ser mais sol ainda. Então precisa de pelo menos umas 5 a 6 horinhas de sol para pimenta, pimentão, tomate estar produzindo. Certo. 10 horas e 30 minutos agora. Nós estamos falando com o professor Raí Reck, professor do cultivo. Nós vamos fazer uma pausa breve para acompanhar mais a previsão do tempo. Daqui a pouquinho voltamos com mais dúvidas de vocês. A capital mineira tem sol com muitas nuvens, mas não deve chover hoje. A temperatura varia entre 11 e 24 graus. Em Curitiba, dia nublado com aberturas de sol. A mínima é de 12 graus e a máxima 23 graus. Já em Brasília, tem sol com muitas nuvens no céu. A mínima é de 15 e a máxima 26 graus. Sol com algumas nuvens também em Aracaju. Há previsão de chuva rápida. A temperatura varia de 22 a 25 graus. Em Belém faz calor, mas tem períodos de céu nublado. A máxima chega a 31 graus. A mínima é de 23 graus Celsius. Relógio, rádio e TV. Posso estar num revolto mar, grande tormenta a enfrentar. Venha o que vier, inabalável seguirei. O inimigo pode vir de qualquer jeito contra mim. Avante eu seguirei, inabalável estarei. Aquele que em mim começou a boa obra não me deixará. Aquele que em mim começou a boa obra a completará. Por isso eu canto, vou derrubar o gigante, vou vencer essa batalha, não pelas armas naturais, mas pelo poder do meu Deus, pois Ele é a guerra, à minha frente Ele sempre vai. Venha o que vier, Deus me levará à vitória. O inimigo pode vir de qualquer jeito contra mim. Avante eu seguirei, inabalável estarei. Aquele que
começou a boa obra não me deixará. Aquele que em mim começou a boa obra a completará. Por isso eu canto, vou derrubar o gigante, vou vencer essa batalha, não pelas armas naturais, mas pelo poder do meu Deus, pois nele é a guerra, à minha frente ele sempre vai, venha o que vier, Deus me levará à vitória. Com meu Deus seguirei inabalável, com meu Deus seguirei inabalável, com meu Deus seguirei inabalável, seguirei inabalável. Com meu Deus seguirei inabalável, seguirei inabalável, seguirei inabalável, com meu Deus seguirei inabalável. Dez horas e 35 minutos agora no horário de Brasília. Vamos a mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo deste dia 3 de agosto de 2026. Um avião da Latam teve que arremeter após a aproximação de um balão na pista ontem, no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. O voo havia partido de Foz do Iguaçu. Depois da manobra, a aeronave conseguiu pousar em segurança após 10 minutos. E a polícia realiza agora pela manhã uma operação contra a quadrilha acusada de facilitar a entrada de celulares em presídios do Rio. Já foram cumpridos pelo menos 3 mandados de prisão e um dos presos é um policial penal acusado de permitir a entrada de celulares e drogas nas cadeias. Começa hoje a campanha de multivacinação em todo o Brasil. O objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o país. E hoje tem bola rolando, hein? Pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Vitória se enfrentam logo mais pelas oitavas de final às 9 da noite, na Arena da Baixada. A partir de amanhã, começam também os jogos de volta que definem quem avança para a próxima fase, que no caso são as quartas de final da competição. 10h36 agora. Vamos voltar a falar com o professor do cultivo Rai Rec. E daqui a pouquinho falaremos sobre os destaques do esporte do final de semana. Mas antes, a gente está falando sobre flores, na verdade plantas especificamente. Depois faremos um programa especial de flores, lembrando para deixar o nosso dia bem florido, bem colorido, lindo. Mas estamos falando sobre plantas no dia de hoje. A nossa tela, inclusive, com a participação de todos vocês. Está mais colorida aqui a nossa manhã. Tá linda, com jardins, espaços, os quintais, todos bem verdinhos. E vocês se lembram que o missionário R.R. Soares Sim. esteve recentemente aqui no estúdio do Relógio Rádio e TV e falou sobre a horta que ele tem em casa e uma planta específica que ele utiliza em preparos nas refeições. Ele postou nas redes sociais e depois do programa ele fez questão de mencionar de novo. Pois é, taioba. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista que foi super legal, que ocorreu aqui e daqui a pouquinho voltamos. Agora tem uma outra coisa que eu gostaria de falar. Você e o Breno, vocês conhecem chicória? Não, chicória não, taioba. Taioba, conheço. Taioba, o missionário já se adiantou, missionário. Porque missionário, nós temos e não para de dar, irmão, não para. Até esse ano, no verão, continuou dando, que no verão quase toda a hortaliça morre, você tem que cobrir. Tem imagens? Temos, gente. Olha, nós temos imagens. Olha o tamanho lá.
Olha só. Olha, gente. Você se plantar na vida, aprender. Você não tem uma instrução, procura fazer um curso. Você vai melhorar de salário, você vai melhorar de vida. Procura aprender. Tudo que se aprende é bom. E aí você vai ser muito abençoado por Deus. Que o Senhor te dê um bom dia e faça de você uma pessoa vitoriosa. Querendo, o espaço é pequeno, mas a gente consegue plantar e colher. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Olha que lindo. Meus amigos, a Bíblia diz: de Deus ninguém escarnece. Tudo como semear, isso também separá. No meu quintal, no Rio de Janeiro, olha o que eu estou colhendo aqui hoje, chama taioba. Ó, só para você ver o tamanho da menina. Dá até para esconder o seguinte chapéu. Isso é gostoso, que não é brincadeira. 10h39. Esse foi o missionário R.R. Soares, esse bate-papo super especial com ele. Vamos falar agora de esporte, antes da gente finalizar com o professor do cultivo Rai Rec. Falar agora com o Gabriel Santos, nosso menininho de ouro do esporte. Gabriel, bom dia para você, bem-vindo novamente. Bom dia, Gabriel, saudade de você, rapaz. Bom dia, Breno, Tabata, ouvintes e telespectadores. Estou de volta para falar um pouco mais sobre esporte. Gabriel que brilhava, né? Falando dos Copa destaques da Copa do Mundo. Ele. E hoje, então, vamos falar de... Copa do Brasil. Tivemos os primeiros jogos da Copa do Brasil, os jogos de ida das oitavas de final. Teve alguns jogos que ficaram no 0x0, um jogo até chato. Os jogos de sábado todos foram 0x0. Vasco e Fluminense, Atlético, Juventude, Santos e Remos, todos encontraram um 0x0 no placar. Quem se deu bem mesmo foi o Palmeiras, que disputou a primeira partida contra o Fortaleza no Allianz Parque. Conseguiu vencer por 3x0 e já está com praticamente a classificação encaminhada. Outro time que venceu também foi o Internacional. O Internacional venceu o Corinthians em Porto Alegre, no Beira-Rio, por 2x0. Vem aqui para São Paulo, em Itaquera, disputar mais uma partida em que, inclusive, o Internacional já tem uma classificação dentro da arena, em cima do Corinthians. Então, o Mirassol e o Grêmio também ficaram no 1x1 e Cruzeiro e Chapecoense também encerraram seus jogos em 0x0. Os únicos clubes que se deram bem foram Palmeiras e Internacional. E tem polêmicas também, né, envolvendo a arbitragem. Exatamente, também no meio da semana passada, na rodada do Campeonato Brasileiro, a arbitragem é sempre um assunto falado, principalmente nos jogos mais disputados, em clássicos, em briga por título e liderança. Agora, na Copa do Brasil, também tivemos mais polêmicas. O Atlético Mineiro e o Corinthians reclamaram de 2 pênaltis não marcados nos seus jogos, e além de Flamengo e Palmeiras, que sempre estão ali disputando por títulos, soltaram nota oficial nas suas redes sociais repudiando erros de arbitragem, e um acusa o outro de ser favorecido. O Flamengo acusa o Palmeiras de ser favorecido e o Flamengo acusa o Palmeiras... Essa resenha vem de longe, né? Exatamente, de muito tempo os dois clubes estão sempre brigando por liderança, brigando por título, sempre tem um erro de arbitragem, então fica nessa acusação entre ambas as equipes. Bom, vamos acompanhar então. Tivemos essas polêmicas também durante a Copa do Mundo, né? Gabriel já falava disso, um acusando o outro de ser favorecido, e agora na Copa do Brasil também. Esse foi o Gabriel Santos. Na quarta-feira ele volta quinta-feira ele volta então com os resultados dos jogos que vão ter ao longo da semana. Gabriel, muito obrigada pelos destaques. Muito obrigado, fico por aqui, um abraço a todos. Valeu, Gabriel, bom dia. Boa semana. Vamos voltar com o professor Rai Rec, professor do cultivo, 10h42, reta final do Relógio Rádio TV, mas ainda dá tempo da gente aprender então como cultivar as plantas, fazer uma hortinha. Preservar, né? Manter. Professor, dá para fazer um jardim bem legal ou um espacinho, mesmo num ambiente pequeno? Quem mora em apartamento, como começar? Mesmo em um único vaso dá para ter uma horta completa. Aqui do lado, vou colocar no centro, que é pesadinho esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem o morango, na parte de trás está crescendo, tem um pé de manjericão e ali uma tagete. Então é um vaso comprido para quem mora num apartamento, tem uma sacadinha. Nesse vasinho aqui está produzindo várias coisinhas. O importante é saber combinar essas plantas em um único vaso.
Por exemplo, as plantas que gostam de mais sol e uma terra mais seca, aqui eu tenho arruda, alecrim, cebolinha, o tomilho. Essas plantas, elas combinam entre si. Eu não misturaria com essas plantas aqui, que elas também combinam entre si. Salsinha, alface, melissa, elas gostam de mais umidade e vão bem com menos sol. Dá pra gente montar uma hortinha, por exemplo, nesse formato aqui. Plantar essas plantinhas aqui, juntas, em um vasinho, que nem a gente estava falando desse vasinho que já está curado. A gente pode vir plantar a melissa, pode plantar a salsinha aqui no cantinho e a alface ali na frente. Daí a gente vai colher, por exemplo, se eu montasse esse vaso, a alface a gente colhe em 1, 2 meses, a salsinha a gente vai colher 2, 3, 4, 5, 6 meses e depois o vaso vai ficar para melissa, que a melissa é uma planta que consegue produzir por anos e anos no mesmo vaso. Então assim, dá para ter uma horta. No lugar de ter vários pequenos vasos, eu recomendo ter vasos maiores e colocar mais plantas juntas que combinem. Então esse é um grande segredinho para você ter uma horta bem completa, bem diversificada. Depois o pessoal olha lá nos meus stories, eu vou postar hoje, mostrando a minha hortinha, que eu tô com os vasos maiores, que eu não trouxe aqui para a sala para gravar, que lá a internet não pega bem, aqui funciona um pouquinho melhor. Que nesses vasos grandes eu tenho hortas completas em vaso. E no caso da minha couve, professor, posso voltar a ter esperança de plantar? Porque o pulgão e as lagartas estavam deixando soltá-lo, professor. Perfeito. Eu não esqueci delas, estava esperando a sua pergunta. Normalmente, várias praguinhas, insetinhos, coisas que a gente não deseja atacam nossas plantas. Para a horta, a gente tem que ir para o lado dos orgânicos. O inseticida orgânico que não faz mal para a saúde, o óleo de nim, esse produto aqui, óleo de nim, da Vitaplan, a gente pode simplesmente agitar ele, vamos colocar aqui, vai afastar pulgão, cochonilha, todos os insetinhos. Por ele ser orgânico, basta a gente lavar a nossa planta, fazer a higienização correta, lá com a água sanitária, tudo, a higienização do alimento e consumir. Não fica resíduo contra pulgão, cochonilha, mosca branca, insetinhos. Contra a lagarta que você falou, sim, a gente tem outro produto orgânico que é a base de fumo líquido. Aquele extrato de fumo, ele não vai ficar resíduo da planta, vai afastar as borboletas e também combater as lagartas. Teve um seguidor, um ouvinte, que mandou um problema com fungos. Contra fungos é o produto à base de enxofre ou cobre, esse é o Nutricobre. Então, contra fungos é esse produto aqui. Contra pulgão, cochonilhas, óleo de nim. Contra lagarta, esse aqui. São os 3 produtos coringas que eu sempre tenho contra as praguinhas que normalmente atacam as nossas plantas. Professor, a gente tem mais WhatsApp, vamos colocar na tela então. A Maria Aparecida mandou uma foto, não sei se é árvore, me parece ser, né? Linda, toda daí, florescida. Hein? Quem mais participa com a gente? Marta Lucas. Olha que lindas as plantas da Marta. Obrigada pela foto. Quem mais? Nice de Jesus também participando. Nice, bom dia. Obrigado por compartilhar com a gente também. Mandou um vaso e a planta dela parece ser uma bebezinha. Tá começando. Sueli Novo mandou samambaia dela. Samambaia, linda também no cantinho. Ângela. E a Ângela também compartilhou com a gente sua linda plantinha, sua linda flor. Tá Temos aqui mais fotos também. Isildinha Ivone mandou o espaço dela. Lindas as plantas. Nice de Jesus também mandou do xodozinho verde dela. E a Rose, que linda, mandou uma foto dela Rose, com a planta. Muito obrigada a todo mundo que participou. Professor, eu quero deixar o seu arroba, então, para quem nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, para já começarem a seguir o professor, tirar as dúvidas com ele também. @Rai
RecProf. Vamos lá, vamos soletrar então só para quem nos ouve. @Rai, R-A-I, Rec, R-E-C-H, Prof. Tudo junto. @Rai, Rec, com CH, Prof. Professor, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme falar contigo. Arrasou, hein, professor? Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui. Para quem está ouvindo a gente, saiba que o básico é fundamental. Não deixa para amanhã. Começa agora, onde você está, com aquilo que você tem, só que faça. Coloque a mão na terra, plante aquela cebola que está germinando, que seja. E a observação, olhar atentamente, é o grande segredo para você conseguir fazer as suas plantas se desenvolverem e produzirem. Foi um prazer. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço, professor. Querido, muito obrigada. E aí, seguindo então o professor, a gente vai colocando tudo que ele ensina na rede social dele, no Instagram dele, em prática, pra gente ter a nossa casa mais verde. Vou montar a minha hortinha, vai ter couve, vai ter taioba. Vai salvar suas couves. Olha, muito obrigada a todo mundo que participou com a gente, pelas mensagens, pelas fotos. Adoramos receber todas as participações. Foi um prazer enorme. Breno, mais uma vez, foi um dia muito bom, né? Muito produtivo, inspirador e sempre cumprindo a nossa missão, que é levar as suas manhãs um pouco mais de leveza. Até amanhã. Amanhã estamos de volta às 9 horas da manhã e a gente espera por você. Até!